O que está em curso não é uma reforma, é um plano de demolição controlada do Supremo Tribunal Federal como a gente conhece hoje. E o engenheiro dessa demolição parece ser Donald Trump. A pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes é a primeira carga de explosivos, calculada para abalar a estrutura. E o que a gente vai analisar hoje é como essa primeira explosão vai, ao que tudo indica, desencadear um efeito dominó, levando junto os próximos 3 ministros na linha de sucessão e abrindo caminho para um novo Supremo. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa entender a estratégia que, ao que tudo indica, está sendo desenhada em Washington. É um plano que vai muito além da simples punição a um ou outro ministro. É um projeto de longo prazo, uma jogada de xadrez que não visa apenas ganhar uma peça, mas sim mudar completamente a configuração do tabuleiro. E para entender essa jogada, a gente precisa parar de olhar apenas para o hoje e começar a olhar para o amanhã. A primeira fase desse plano, a primeira carga de explosivos, como eu disse no começo, foi a pressão total e absoluta sobre a figura do ministro Alexandre de Moraes. A gente viu a aplicação da Lei Magnitsky, a gente viu as sanções se estendendo para sua família e para a sua empresa, a gente viu as críticas duríssimas vindas de todos os escalões do governo americano. O objetivo dessa primeira fase era, claro, desmoralizar, isolar e asfixiar financeiramente a principal figura do que muitos enxergam como o ativismo judicial no Brasil. Era uma forma de mostrar para o mundo e principalmente para o povo brasileiro que o imperador estava nu. Mas se a gente achar que o plano termina aí, a gente está sendo ingênuo. A pressão sobre o Moraes, por mais importante que seja, é apenas o começo. Ela é o abalo sísmico inicial, calculado para enfraquecer a estrutura inteira do Supremo. E o verdadeiro objetivo, a demolição controlada, parece mirar nas próximas 3 peças do dominó. E essas peças têm nome e sobrenome: Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O que esses 3 ministros têm em comum? A data de validade. Eles são os próximos 3 a atingirem a idade de aposentadoria compulsória de 75 anos. O ministro Fux se aposenta em 2028, a ministra Carmen Lúcia em 2029 e o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, em 2030. Isso significa que entre 2028 e 2030, 3 novas cadeiras no Supremo ficarão vagas. E quem tem o poder de indicar os substitutos? O presidente da República que for eleito em 2026. Agora a gente começa a entender a genialidade da estratégia. A pressão de Trump não é apenas para punir o Moraes no presente, é para transformar o Supremo Tribunal Federal no principal tema da eleição de 2026. Ao expor os supostos abusos, a censura, a perseguição, ao manter o STF sob os holofotes da crítica internacional, o que ele está fazendo? Ele está mostrando para o eleitor brasileiro, de forma didática, que o problema não é apenas um homem, mas um sistema, e que a única forma de mudar esse sistema é através do voto. A mensagem que está sendo construída é a seguinte: brasileiros, vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo a falta de liberdade, a insegurança jurídica. E a única pessoa que pode consertar isso é o próximo presidente, porque é ele quem vai poder indicar 3 novos ministros e reequilibrar a balança do poder. É uma jogada que tira a solução das mãos de um Congresso, muitas vezes omisso, e a coloca diretamente nas mãos do povo, na eleição presidencial. E qual é a matemática por trás disso? É simples e, para o sistema atual, aterrorizante. O ex-presidente Bolsonaro já indicou 2 ministros para a corte, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, que representam uma visão mais conservadora e legalista. Se o próximo presidente eleito em 2026 for um representante desse mesmo campo político, ele indicará mais 3 ministros com um perfil semelhante. E o que acontece? A gente passa a ter, pela primeira vez em décadas, um bloco de 5 ministros conservadores no Supremo, 5 de 11. A maioria ainda não estaria formada, mas o equilíbrio de poder mudaria da água para o vinho. Qualquer decisão polêmica precisaria ser muito mais negociada, muito mais justificada. A era do poder absoluto de uma única ala da corte chegaria ao fim. É por isso que eu digo que o que está em curso é um plano de demolição. A pressão sobre o Moraes hoje é o que vai garantir que o STF seja o principal assunto no horário eleitoral de 2026. E a promessa de indicar ministros técnicos que respeitem a Constituição será a principal bandeira do candidato da direita. E a gente já vê os sinais de que essa estratégia está funcionando. A gente vê o desespero do governo Lula em tentar criar narrativas que não colam. Eles tentam vender a ideia de que a economia vai bem, mas as ruas vazias e os comerciantes fechando as portas, como a gente tem visto em vídeos de todo o Brasil, mostram o contrário. Eles tentam vender pesquisas
que mostram uma aprovação de 50%, mas a percepção da realidade, o pessimismo que o Datafolha mostra, desmente essa fantasia. Eles tentam criar uma cortina de fumaça, como a perseguição à deputada Júlia Zanatta por ela ter chamado o presidente de corrupto de 9 dedos, para tentar intimidar a oposição. Mas cada ato de autoritarismo desses só serve para colocar mais lenha na fogueira, para provar para o eleitor que a mudança é urgente. O que a gente está vendo é a colisão de duas visões de mundo. De um lado, a visão de um sistema que se acha dono do poder e que não aceita ser questionado, e do outro, a visão de um povo que está cansado de ser tutelado e que quer o seu país de volta. A gente precisa entender que essa não é uma batalha que será vencida da noite para o dia, é um processo, é um cerco que está sendo construído peça por peça. A pressão sobre o Moraes é a primeira fase. A eleição de uma maioria conservadora no Congresso, que pode avançar com pautas como a anistia e o impeachment, é a segunda fase. E a eleição de um novo presidente em 2026, com o poder de indicar 3 novos ministros, é o checkmate. É por isso que a gente não pode desanimar. A gente não pode cair na armadilha do imediatismo, de achar que se as coisas não se resolverem amanhã, então tudo está perdido. A gente precisa ter a paciência e a inteligência de um jogador de xadrez. A gente precisa entender que cada movimento, cada pequena vitória é parte de um plano maior. O que o governo Trump parece ter feito foi nos dar o mapa desse plano. Ele nos mostrou qual é o caminho. E o caminho passa, inevitavelmente, pelas urnas de 2026. A demolição controlada do Supremo, como eu disse, não virá de um ato de força, virá da força do voto. E cada ato de arrogância, cada abuso, cada perseguição que a gente vê hoje está apenas servindo para convencer mais e mais brasileiros de que essa demolição não é apenas uma opção, mas uma necessidade para a sobrevivência da nossa democracia. O estalo na muralha já foi dado, e agora é só uma questão de tempo até que ela venha abaixo. Essa história toda é um verdadeiro jogo de xadrez e mostra que a batalha pelo futuro do Brasil será longa, mas que a vitória é sim possível. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a eleição de 2026 será a chave para mudar a composição e o rumo do Supremo Tribunal Federal? Você acha que essa estratégia de longo prazo é o caminho certo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o futuro que a gente quer para o nosso país. Se essa análise te ajudou a enxergar a luz no fim do túnel, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa entender que a nossa maior arma é o voto. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar a acompanhar cada passo dessa jornada. Um grande abraço.